Fala galera, eu sou o Eduardo e bem-vindo ao canal Geek Dev. Galera, hoje eu vou começar uma playlist que nós vamos falar sobre Node.js. O Node.js é muito conhecido e bastante utilizado entre a comunidade de desenvolvedores. Ele é utilizado para a criação de web servers no back-end. E o Node ele é um interpretador JavaScript, basicamente falando, e ele não depende mais do navegador, né? Como você programa JavaScript nele, você não precisa estar vinculado ao navegador para você estar programando em Node. O Node ele vem da engine V8, que inicialmente foi lançado pelo Google Chrome, e a data de lançamento dele foi em 2009. O Node.js tem muitas vantagens, e algumas que eu posso citar para você é muito leve, pouco uso de memória, muito aproveitamento de CPU e principalmente utiliza JavaScript, né, pelo fato de ser muito mais simples na curva de aprendizado. Hoje nós temos muitas empresas, centenas, milhares de empresas que utilizam o Node.js na construção dos seus backends. E algumas delas que eu posso citar, das mais conhecidas, é o Netflix, o eBay, Microsoft, Uber e PayPal. Então galera, o que você precisa para ter o Node rodando na sua máquina para você começar a programar com o Node nos seus web servers? Basicamente você digita Node aí no seu navegador e você vai vir para essa página aqui, que é a página principal. E aí você vai identificar a instalação para o seu SO, né? Aqui no meu caso é para Windows. E eu recomendo você baixar essa versão aqui, que é sempre que fica a versão chamada de LTS, né? Long Term Support, a mais recomendada para a maioria dos usuários, que já está testada. Após você instalar, você abre o prompt de comando e para você testar se o Node já está instalado, qual a versão, você vai digitar Node espaço "-v". E ele vai mostrar para você, se ele já tiver instalado, qual a versão que está instalada. Tá bacana? Tem mais uma coisa, fora o Node, que a gente precisa, que a gente vai estar usando muito, que é o gerenciador de pacotes do Node. A gente vai estar falando isso nas próximas aulas, que o Node sozinho, ele fica meio isolado, né? Ele não tem o poder dele todo. Então você precisa de um outro cara que já vem instalado no Node, que é o npm, que é o gerenciador de pacotes dele. Para você ver qual versão que ele está instalado, você vai digitar npm-v. E eu tenho também o gerenciador de pacote instalado nessa versão. E agora, galera, eu quero mostrar para você primeiro código rodando aqui em Node e quero te provar que esse código em Node, que é JavaScript puro, ele vai estar rodando desvinculado do navegador. Então eu vou estar criando um arquivo chamado app.js, com a extensão JS, né, de JavaScript, e vamos construir uma primeira aplicação aí bem simples, um Hello World. Então eu vou utilizar o console.log, que você utilizaria aí nas suas aplicações de JavaScript. E para eu rodar uma aplicação em Node, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir no terminal, digito Node e o nome do arquivo que eu quero rodar. Então app.js. E aqui eu tenho a sysout, né, a saída do meu comando. Vamos implementar um pouco mais. Eu vou criar duas variáveis numéricas. Vamos criar uma variável chamada num1 e uma outra variável num2. Vamos atribuir esses dois valores, 10 e 20. E eu vou colocar uma console com a soma dessas duas variáveis. Também seria uma coisa que você faria normalmente aí no JavaScript. Vamos rodar novamente. E eu tenho a sysout, que é a soma desses dois valores. Então a gente está rodando isso totalmente desvinculado do navegador. A gente está vendo esse retorno aqui no terminal. E agora vamos evoluir um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma função. Em vez de eu fazer essa chamada direto às variáveis, eu vou construir uma função passando essas variáveis para a função. Então vamos construir uma função chamada somar. Aqui eu não vou utilizar arrow function por enquanto, vou utilizar esse conceito mais padrão. E o retorno da nossa função vai ser a soma do A e o mais B. E na chamada aqui do nosso console.log eu vou chamar a função somar passando num1 e num2. Aqui não é para eu ter nenhuma diferença no retorno, é transparente. Vamos rodar novamente e eu tenho o retorno de 30, que eu estou fazendo a chamada da função somar, que é uma implementação padrão de JavaScript. Nós podemos fazer o que aqui também? Nós podemos
Em vez de fazermos uma chamada a uma função numérica, agora eu vou criar duas variáveis. Vou chamar de John e sobrenome Doe. E aqui no console.log eu vou colocar o nome, vírgula, o sobrenome. Vamos salvar, vamos rodar novamente. E aqui eu tenho um retorno com a leitura das duas variáveis. Note aqui, perceba que tudo isso que eu fiz, eu conseguiria ter feito no JavaScript, né? Se eu estivesse programando isso e isso aqui estivesse sendo printado para mim numa página HTML ou qualquer outra stack aí de desenvolvimento, você teria esse mesmo retorno. Então, assim, a gente tem essas mesmas implementações fora do navegador rodando no Node. E agora, galera, eu quero avançar um pouco mais com vocês e eu quero falar sobre módulos. O módulos no Node é uma forma de você segregar os seus arquivos, você separar a questão de regra de negócio. Muitas vezes você tem entidades de banco de dados que você quer separar em arquivos separados para que você possa deixar o seu código mais limpo, né, mais legível. Então, ao invés da gente construir tudo que a gente precisa nesse arquivo app.js, eu vou construir agora um arquivo, vou criar um arquivo chamado operations.js. E aqui, agora no formato de Arrow Function, tá? Se você não conhece Arrow Function, eu recomendo você a estar conhecendo um pouco mais, a estar lendo sobre Arrow Functions em um curso de JavaScript. Então eu vou construir uma função chamada soma, onde nós vamos ter dois parâmetros, A e B. E o retorno vai ser basicamente o mesmo. O retorno vai ser A mais B. Também vou ter uma outra função chamada de multiplicação, que a única diferença que vai mudar aqui vai ser a operação que vai ser feita, que vai ser de multiplicação. Essas duas funções elas já estão prontas, porém para que eu possa utilizá-la em um outro arquivo, um outro módulo, eu preciso dizer que eu quero exportá-las. Como que eu faço isso? Eu preciso fazer isso daqui para o Node, module.exports igual. E aqui entre chaves eu vou falar qual das funções que eu quero exportar. Então eu vou colocar soma e multiplicação. Aqui eu já estou exportando já essas duas funções, já posso sair desse arquivo, vou voltar lá para o meu arquivo app.js, vou apagar esse conteúdo. E aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou importar essas duas funções. Então eu vou colocar const, abre e fecha chaves, igual require do operations, que é o arquivo que eu criei. E aqui entre chaves eu vou falar quem que eu quero importar. Então eu vou trazer o soma e o multiplicação, tá? Aqui eu posso, se eu quisesse só trazer somente uma, eu só colocaria o nome da função que eu quisesse importar. Vamos agora fazer o quê? Eu vou fazer exatamente o que a gente havia feito no exemplo anterior. Vou mostrar um console.log, vou chamar a função soma, só que aqui eu vou passar dois parâmetros. Vamos passar um parâmetro 10 e 20. Vamos salvar e vamos rodar aqui novamente node app.js. E eu tenho exatamente o mesmo retorno. Vamos fazer o exemplo agora com a multiplicação. Vou trocar aqui em vez de soma para multiplicação. Vou colocar 5 e 2. Vamos salvar, vamos rodar novamente. Eu tenho o resultado aqui da multiplicação. Veja como ficou mais limpo o nosso código, né? Porque toda a implementação dessas funções, elas estão nesse módulo, nesse arquivo separado, né? Então, você tem o código muito mais legível, mais limpo, conforme a sua aplicação ela vai crescendo. Pessoal, lá atrás eu havia falado para vocês sobre o gerenciador de pacotes, que era o NPM, que a gente verificou a versão que a gente tinha instalado dele, né? Que aqui no nosso caso é 8.1.2. E agora vocês vão entender qual que é a funcionalidade do NPM, para que ele serve, aonde ele entra no Node. Tá? Nessa aplicação nossa, a gente vai ter uma implementação que a partir de agora a gente vai precisar instalar algumas bibliotecas, alguns pacotes ou alguns frameworks dentro da nossa aplicação. E para que a gente consiga controlar essas instalações, para que o Node consiga
fazer esse controle também de qual versão está instalada, e quando você precisar fazer o build ou deploy da sua aplicação em produção ou até mesmo num outro servidor, é importante, na verdade é necessário que você tenha esse arquivo que será criado agora. Então, primeiramente, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um arquivo chamado package.json. Esse package.json ele vai conter a lista de dependências das bibliotecas, os frameworks, de tudo que a gente tem instalado. Também tem os scripts que irão fazer start da nossa aplicação, que irá fazer build. A gente vai evoluindo a necessidade desse arquivo conforme as aulas forem passando. Então, para que a gente possa criar esse arquivo package.json, né, no formato do Node, a gente vai fazer o quê? Eu vou digitar npm init -y. Para que serve o "-y"? Se você não digitar o "-y", ele vai te perguntar algumas coisas. Então a gente só pode ir dando Enter. Se você quiser preencher, você pode ir preenchendo. Está ok. E aqui ele criou para a gente o package.json. Então o "-y", você omite ele questionar para você, né? É muito mais simples aí, mas nada impede de você preenchendo conforme você quiser. Então a gente já tem o package.json e agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a ir um pouco mais fundo no Node. A gente vai estar falando sobre web server. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Express. Se você for no seu navegador digitar Express, você vai acessar essa página aqui. O Express, como ele fala, é um framework web. Se não for o mais utilizado, ele é um dos principais aí na comunidade dos desenvolvedores. Pelo menos é aquele que eu mais utilizo. Muito simples, muito rápido. Então, para que a gente possa instalar, ele já te dá já o comando aqui, tá? Então, e agora a gente vai instalar a primeira biblioteca nossa. No caso, o Express é um framework. Então, para a gente instalar, o que a gente precisa? Toda a instalação de pacote que você precisa fazer no Node, você vai digitar npm, que é o gerenciador de pacote, install e o nome do Express, o nome do seu pacote, npm install Express. Ele vai baixar para você lá do repositório, não leva quase nada, ele é muito rápido. E aqui você já observa que ele fez algumas modificações, que eu quero mostrar para você agora o que aconteceu. Primeiramente, eu vou abrir o package.json. Você veja aqui que no package.json ele criou para você um objeto chamado dependencies. E dentro de dependency ele já colocou aqui que você tem o Express nessa versão 4.17.2. Tá bom? Vou fechar por enquanto o package.json e você veja que tem também você tem o package.lock.json. Porém, a diferença desse arquivo para o outro é que você tem uma infinidade, por enquanto, quase nada, que a gente não instalou nada ainda. Esse package.json, ele contém, fora a dependência que foi instalada, você tem as dependências que dependem dessa biblioteca que você instalou. Isso significa que para você ter o Express instalado, você tem outras dependências e outras bibliotecas. Então esse package.lock.json, ele sempre vai estar ligado com qual arquivo, com qual pasta? Com esta pasta Node Modules. Não sei se você já ouviu falar, mas a pasta Node Modules ela é uma pasta que ela é muito grande. Conforme você vai instalando componentes, instalando bibliotecas e frameworks, essa pasta Node Modules ela vai crescendo, vai ganhando espaço em disco. É importante dizer que quando você faz deploy, ou você precisa levar, imaginar se você fizer um commit para o seu GitHub, você vai omitir essa pasta Node Modules. Por quê? Porque quando a pessoa que fizer o download da sua pasta, do seu projeto, ela só vai precisar só do arquivo package.json. Por quê? O package.json ele contém todas as dependências dos seus arquivos que precisam ser instalados. Então, lendo esse arquivo package.json, o gerenciador de pacotes sabe o que ele vai precisar instalar para você. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai construir o nosso primeiro servidor web, que vai estar disponível aí numa porta HTTP. Então, para isso que eu vou fazer, eu vou apagar o que a gente implementou aqui. E vamos fazer, já que a gente já instalou o Express, eu vou fazer o que agora? O Node ele funciona dessa forma, tá? Então eu vou construir uma variável chamada Express
E para essa variável eu vou colocar require para quem que ela, para qual que é a instância que eu vou trazer essa variável. Então é o Express, que é a biblioteca que está instalada aqui, né? Então agora, fora isso, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero criar uma outra constante e quero atribuir a instância desse objeto para essa variável. Então também existe uma convenção, geralmente a gente chama de app, e aqui eu vou chamar o Express e vou abrir e fechar parênteses. Isso significa que eu estou trazendo a instância desse objeto para minha constante app. E agora, o que eu vou fazer para eu estar levantando um servidor? Eu vou chamar o app.listen. E aqui eu tenho dois parâmetros que eu preciso fornecer. O primeiro é a porta, né, que esse servidor nosso vai estar respondendo. Então eu vou colocar uma porta padrão aqui, pode ser a porta que você quiser. E aqui no formato de arrow function, vou abrir e fechar chaves. E eu vou dar um retorno para o meu usuário quando o servidor, quando ele startar, né, quando ele for iniciado. Então eu vou colocar um console.log. E aqui eu vou colocar assim, server. Vou colocar em português, né? Servidor está rodando na porta 8081. Então vamos salvar. E aqui, a mesma forma que a gente rodou anteriormente, a gente vai rodar agora node-app.js. E a gente vai ter essa mensagem aqui. Então, para a gente testar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o nosso navegador. E eu vou rodar localhost. A porta que a gente usou foi a 8081. Vou dar um Enter. A gente não tem nenhum retorno. Ele está falando, olha, eu não estou conseguindo te mostrar nada. Não tem um get aqui para te mostrar. Tá bom? Que é o que a gente vai ver já nos próximos passos. Uma coisa importante que eu quero mostrar para você é uma boa prática. Aqui a gente deixou a porta estática, né? A gente podia estar deixando isso aqui, tá lendo isso daqui de um arquivo de configuração, mas eu quero fazer de uma forma um pouco mais fácil. Então eu vou criar uma constante chamada port e aqui eu vou colocar o número dessa porta e vamos jogar ela para cá. Uma implementação que a gente pode fazer também é, em vez de eu estar mostrando aqui, já que a gente deixou essa porta dinâmica, eu colocar o número dessa porta aqui no retorno para estar mostrando para o usuário. Para isso, para que eu consiga mostrar, eu tenho uma feature, né, que é chamado de template literal, que ficou disponível no ECMAScript 6. Então eu vou trocar as chaves duplas, as aspas duplas pela aspas invertida, e aqui onde está a porta estática, eu vou colocar o dólar, abre e fecha chaves e port. Vou salvar. Aqui eu preciso parar o servidor e começar novamente. Eu também já vou mostrar para você como a gente pode evitar isso. Então eu vou digitar node-app.js e eu tenho a mesma resposta, só que a diferença é que agora a gente tem a nossa porta dinâmica. Então agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai implementar a nossa primeira rota, que é uma rota GET, para que a gente consiga acessar esse nosso servidor através do navegador. Então, o que a gente pode fazer? Antes do listen, né? Tanto faz aqui, eu vou colocar uma chamada app.get, que aqui é o verbo que eu quero que minha aplicação responda, né? Então aqui o primeiro parâmetro que eu tenho que passar é qual que é a rota. Então eu vou estar ouvindo no barra, né, que é a rota principal. E o segundo parâmetro é o requisição e a resposta. A gente vai estar entendendo mais para frente como é que funciona. Então aqui eu posso chamar de rec e res. Formato de arrow function também, abre e fecha chaves. E sempre que essa rota, a rota barra, ela for acessada, né, que é basicamente isso daqui, a gente não precisa informar nada após a porta do nosso servidor. O que eu quero mostrar para o meu usuário quando ele acessar o nosso servidor? Então eu vou acessar o res, que é a resposta, que a gente vai devolver. Res.send, que é o que eu quero devolver. E aqui só vou colocar um welcome só isso. Vamos salvar, que eu vou parar o servidor, vou rodar novamente, né, para a gente ter nenhuma mudança aqui. E eu vou abrir o navegador e vou dar um Enter aqui.
Então aqui no navegador você veja que eu já tenho já um retorno, significa que essa rota já está disponível para mim. O que eu posso fazer? Eu posso ter outras rotas. Então vamos simular aqui, vamos simular mais duas rotas. Então eu vou chamar de blog e sobre. Então, welcome to blog page. Welcome to sobre page, né? Ou about page. Então aqui eu preciso parar novamente. Vamos startar. Então se eu rodar aqui no barra, a gente não tem nenhuma mudança. E aqui eu tenho, se eu digitar blog, eu tenho o acesso a essa rota. E se eu digitar sobre, eu tenho o acesso a essa rota. Então agora, galera, vocês perceberam como que não é prático, né? A gente tem que ficar toda hora fazendo o restart aí do nosso servidor sempre que a gente faz alguma modificação no nosso código. Então para isso a gente tem uma biblioteca que é chamada de Nodimo, que ele já faz o recycle para a gente da nossa aplicação sempre quando tiver alguma alteração em qualquer código aqui. Então para isso o que a gente vai fazer? Eu vou parar aqui o nosso servidor. E utilizando o gerenciador de pacote que a gente viu anteriormente, a gente vai instalar essa biblioteca. Então eu vou usar o npm install Nodimo. A instalação é bem rápida também, a biblioteca e esse repositório é bem pequeno, não leva nem 30 segundos e ele já está instalado. Se a gente abrir o package.json, você vê que o Nodimo já está instalado. Para eu startar a minha aplicação, ao invés de node e o nome do arquivo, eu vou digitar agora nodimo app.js. Você vai ver que agora você tem uma sysout diferente, né, da sysout que a gente tinha. Lógico, a gente tem a sysout nossa no final, que é o que a gente está mandando aqui. Porém, a gente está vendo aqui que o Nodimo está falando, olha, eu estou interceptando qualquer alteração nesse path da sua aplicação para frente. Então, para a gente comprovar isso, eu vou tirar aqui esse espaço, vou dar um Ctrl S e você observa que ele já fez o recycle aqui, né, o restart automático da minha aplicação. O que eu quero mostrar para vocês agora, mais uma, por último, né, uma implementação que é o conceito de parâmetros na nossa rota. Então aqui na nossa rota blog, eu vou duplicar ela e eu vou estar passando na nossa rota, vou estar passando um nome que a gente vai estar printando na tela, vou estar devolvendo para o usuário esse nome. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou colocar barra, 2 pontos e o nome do parâmetro que eu vou chamar de nome. Então, eu vou estar mostrando aqui na sysout o que eu estou recebendo. Para eu estar buscando esse parâmetro, ele está vindo através de rec. Então, eu vou colocar rec.params. Então, aqui tudo que vier aqui, ele vai estar mostrando para mim. Vou dar um Ctrl S. Ele ainda não está mostrando nada, porque ainda a gente não implementou nada. E aqui onde a gente está mostrando Welcome to Blog Page, eu vou trocar, usando o conceito de Template Literals, que a gente aprendeu. Welcome, vou colocar aqui rec.params.nome, que é o nome do parâmetro que está vindo aqui para mim. Então, vou deixar só welcome, o nome do parâmetro to blog. Vou salvar, o recycle já foi feito. Vou voltar no nosso navegador e aqui eu vou passar um nome, colocar Eduardo. Vou dar um Enter e aqui você vê que ele já mostra para mim o parâmetro que foi informado na rota. E do mesmo modo a gente tem aqui na sysout um objeto, né, como a gente só está trazendo params, que é uma coleção aqui de um objeto, ele está mostrando para mim tudo que veio. Então o nome desse parâmetro e o conteúdo dele. Então é isso daí, galera. Nessa primeira aula, nessa aula introdutória sobre Node, você viu como que você consegue abstrair o código JavaScript do navegador, né? Como você consegue rodar totalmente isolado no navegador, rodando no terminal, e conseguiu também ver como se cria um servidor web fazendo chamadas a rotas estáticas por enquanto. E o intuito aí é ter os próximos vídeos que eu vou estar mostrando para você. E a gente vai evoluindo, né, construindo outros tipos de rotas, como rotas POST, acessando servidores, né, acessando o banco de dados e está mostrando cada vez mais para vocês o que você consegue fazer com o Node.
Então é isso, se você ficou até o final e você gostou dessa aula aí, curte e compartilha nas suas redes sociais. Um abraço e até mais.